Você acha que a consultoria pode ser um caminho para solucionar esse problema, né? É interessante, Getúlio, e tem vários motivos. Um motivo bem legal é que com a consultoria, às vezes você pode ir começando sozinho, né? Você não precisa esperar tanto a demanda vir de fora, uma oportunidade de emprego. Você pode protagonizar isso. Você pode começar com pequenos trabalhos num grau de dificuldade que você consegue executar sozinho, mas você já começa a praticar e ter o gostinho de exercer sua profissão. E você vai evoluindo, né? Exatamente. Então começa com um trabalho menos complexos, né? Mais simples, e vai evoluindo até trabalhos mais complexos à medida que você vai tendo experiência e também investindo no conhecimento, né? De conhecer mais sobre a profissão e tudo mais, né? E você vai tendo mais autoridade, porque você vai tendo trabalhos realizados, seus clientes também vão começar a te indicar, vão demandar mais. Então, isso tudo vai sendo um crescimento sustentável, né? Não é um crescimento assim, desordenado, vai ser um crescimento sustentável, porque vai crescer, você vai crescer, sua carreira vai crescendo de uma forma natural. E é interessante também, Ana, a gente pensar na consistência, né? Talvez esse seja o ponto Verdade. para você seguir nesse percurso, nessa jornada virtuosa que a gente está falando aqui, começando de repente do mais simples, menos complicado, para o mais complexo, com o tempo, né, de experiência. O importante é essa consistência, né? Se você Verdade. começa a fazer os seus primeiros trabalhos, mesmo que seja mais simples, e você começa a fazer de qualquer jeito e não entrega aquilo que você se propôs a entregar, você começa a ser rotulado no mercado como uma pessoa que não tem competência adequada para realizar aquela atividade, né? Cumprir com aquelas obrigações que você tem na profissão, né? Isso é um tiro no pé também. É um tiro no Por isso que você vai começar sozinho, também você tem que fazer seu dever de casa. Exato. Porque se você também faz alguma coisa ruim, se você não se preparar, né? Então, quando eu falo isso, assim, como uma oportunidade, não é para você sair fazendo de qualquer jeito. É saber que você pode protagonizar, você pode organizar os seus estudos e aprender, né? Não fazer de qualquer jeito, né? Então, até bom você ter abordado isso, porque se você faz também de qualquer jeito, isso pode ser usado contra você, porque isso pode causar uma má impressão. Outro ponto, assim, bem interessante é que tem diversas pesquisas apontando que 50% da força de trabalho vai ser freelance em 2025, né? Tudo, assim, está apontando nesse sentido, principalmente depois da pandemia. Parece que as empresas começaram a perceber que esse formato de contratação freelancer, né, ele é bem interessante, né, para as empresas. Sim, não só para as empresas, como também para o profissional, né? Exato. Do ponto de vista das empresas, se você pensar que porque você contratar uma pessoa na folha de pagamento, os encargos são muito altos, né? Então, no Brasil, os encargos de folha de pagamento são muito altos. Então, em média, o valor que você paga, que um funcionário recebe, para a empresa está saindo pelo menos o dobro, né? O que a empresa está pagando, na verdade, é o dobro, por causa dos encargos que ela tem que pagar sobre aquele salário. Fora que é fixo. Fora que é fixo. E isso é um outro problema. Custo fixo, né? Independente de você estar realizando trabalho, se a empresa está vendendo trabalho, faturando ou não, ela tem aquele custo fixo com aquele funcionário. Ela precisa pagar o salário daquele funcionário e os encargos de folha de pagamento que estão envolvidos naquele salário, né? Então, para a empresa é um custo pesado, né? A mão de obra é um custo pesado, né? De funcionários. Do ponto de vista também do funcionário, é muito ruim esses encargos, porque uma pessoa, por exemplo, que tem um salário acima de R$ 4.600 por mês, ele vai pagar de imposto de renda retido na fonte 27,5%. É muito né? alto. É muito alto, é quase 30%. Né, que vai ser retido na fonte, lá no seu contra-cheque, ou seja, nem vai passar pela sua mão esse valor, né, que vai ser retido para pagar imposto de renda. Então, quer dizer, boa parte do seu tempo como funcionário, né, no mês, você vai estar trabalhando para pagar impostos. Né? Eu estou falando aqui só do imposto de renda, mas tem o aspecto tributário, né? Fora a liberdade de agenda. Para a liberdade de agenda. Se você é funcionário, você trabalha full time em uma empresa, você tem um limite, você sabe quanto você vai ganhar. Se você é um prestador de serviço e você começa a ser bom naquilo e começa a ficar ágil, você pode ter vários clientes.
Então, o seu potencial de ganho, quando você vai ficando melhor na execução de serviço, que você vai aprendendo algumas técnicas, né? Que depois, à medida que você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo que permitem você exponenciar mais os seus serviços, você consegue aumentar as suas possibilidades de remuneração de forma que você nunca ia poder numa CLT. Como funcionário. Como funcionário. Você está preso 8 horas por dia dentro da empresa, né? E também, do ponto de vista do freelancer, né, do profissional freelancer, você pode ter, então, uma pessoa jurídica, você pode constituir uma pessoa jurídica, mesmo que você seja um único, né, trabalhador daquela empresa, sendo dono e também o prestador de serviço. E aí você fica livre desses 27,5% de imposto de renda, porque você vai receber a maior parte da sua remuneração como distribuição de lucro, que não é tributado na pessoa jurídica. Hoje no Brasil não é tributado, pelo menos por enquanto, né? Sim. Então é uma grande vantagem para quem está começando se lançar como freelancer, então, para os dois lados, tanto para a empresa contratante como para você como profissional, né? Financeiramente você vai ser melhor remunerado. É verdade. E uma coisa também que assim é uma questão que as pessoas têm apontado, as pesquisas que são profissões para o futuro, são sempre as profissões ligadas à resolução de problema. Porque a gente sabe que tudo que pode ser automatizado, que as máquinas podem automatizar, né? Elas tendem a fazer isso com excelência e muito mais rápido, né? Agora, quando é uma questão que demanda certas criatividade, a questão de relacionamento interpessoal, que é uma questão que a consultoria demanda muito, né? Então, isso tudo tende a ser questões que nós humanos ainda vamos desempenhar. Sim, né? E você pensa também, você pensar as mudanças que ocorreram também nas relações de trabalho, né? E na forma das empresas se posicionarem no mercado. Aí eu estou falando das empresas clientes, né, de consultoria. Também as empresas, principalmente agora com essa questão do digital, né, muitas empresas estão se posicionando e sendo constituídas já no meio digital. Muitas delas nem têm um endereço físico, né, no atendimento atende o público de forma presencial, somente no digital, né. Essas empresas, elas primam também pela essa liberdade que o consultor quer ter, mas as empresas também querem ter, né? Verdade. Os sócios dessas empresas, os donos dessas empresas também querem ter, de não precisar ter um local físico, né? Um endereço fixo, mas poder trabalhar de onde quiserem, de ter mais liberdade de agenda. Se essa empresa, né, cliente, ela começa a encher o quadro dela de funcionários, fica muito mais difícil de esse sócio, né, poder ter essa liberdade que todo mundo deseja. É uma né? mão de duas vias, né? Mão de duas vias. Todo mundo está descobrindo que assim é uma forma de trabalho melhor, né? E as pessoas, os profissionais maduros que trabalham por demanda, eles são responsáveis, então eles não precisam de um chefe vigiando para executar as funções, né? Isso não importa quantas horas que você passa dedicado àquele projeto, né? Porque se você entrega o resultado do projeto que o cliente está contratando, então o cliente contrata uma consultoria, por exemplo, ele quer um determinado resultado, ele está esperando uma solução, por exemplo, para um determinado problema, né, que ele está enfrentando. E aí, se você entrega aquele resultado dentro do prazo previsto, com eficiência, não importa quantas horas você gastou, não importa quanto tempo você se dedicou para aquilo ali, quanto tempo você passou dentro da empresa cliente ou não, né? É verdade. Importa sim o resultado que você está dando para aquela empresa contratante.